Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Beleza. Pessoal, então vamos lá? Bom dia mais uma vez, pessoal daqui, tudo certo? Gostaria que vocês pegassem a apostila de vocês, grupo 10, página 168. Nós vamos começar hoje a falar dos fatores climáticos. Então, grupo 10, página 168. Estou esperando o pessoal aqui ir organizando. Oi. Acompanha com a gente aqui, tá? Por enquanto, sim. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai iniciar aí, pessoal, o assunto relacionado aos fatores climáticos. Terminamos na aula passada o assunto relacionado às... a primeira vez é com isso aqui, na segunda vez é com a régua que tem ali, eu tenho uma. Então, presta atenção. Nós vamos iniciar agora a parte dos fatores climáticos. Falamos na aula anterior dos elementos, né? Umidade, pressão, precipitações, tal. E agora eu entro na parte dos fatores. O que vai diferenciar elementos de fatores climáticos? Os elementos são aqueles componentes do clima que nós sentimos cotidianamente. Olha que palavrinha difícil, né? Então, eu sinto o calor, eu sinto o frio, eu percebo a chuva, eu sinto o vento. Então, os elementos, eles estão muito presentes porque eles são sentidos por nós. Os fatores, não. Apesar dos fatores determinarem os elementos, olha que legal isso, eles não são sentidos por nós, mas eles têm um papel fundamental, né, na estruturação dos climas e, obviamente, do tempo atmosférico que existe dentro deles, tá? Eu já acho interessante porque ele pergunta o seguinte para nós, olha que bacana. Por que existem climas diferentes? Né? É interessante a gente pensar nisso. O clima não é igual no mundo inteiro. Tem lugares que são mais frios, tem lugares que são mais quentes, tem lugares que são mais úmidos, tem lugares que são mais secos. Alguma coisa vai fazer com que essa dinâmica aconteça, né? Alguma não. Várias coisas vão ser responsáveis para essa dinâmica acontecer. Porque, por exemplo, por que na Noruega faz mais frio que no Brasil? Né? Por que no Peru a neve e na floresta amazônica não? Sendo que estão dentro da mesma latitude, tá? Para responder essas perguntas, é preciso compreender que o clima é determinado por um conjunto de fatores, tá? Com a variação desses fatores, os climas podem ser distintos em regiões muito próximas. É a combinação dos fatores climáticos que permite classificar os climas e suas variações. Dá uma olhadinha nessa ilustração comigo, porque isso aqui é fundamental para a gente começar a entender. O que determina as zonas ou faixas climáticas é isso aqui, ó. São esses caras aqui, ó. Trópico de Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. Isso é chamado de paralelo, vocês lembram disso. E os paralelos são referências para compreendermos as zonas térmicas ou zonas climáticas. Lá atrás, quando eu falei da temperatura, que a latitude é um fator que ajuda a alterar a temperatura, eu já falei um pouquinho sobre isso. Agora, olha que interessante. A Terra tem o seu eixo de inclinação, correto? Ela não está retinha no espaço. Esse eixo de inclinação, obviamente, vai ser atingido pelos raios solares, olha que legal,
de maneira diferente. Percebam que quanto mais distante da linha do Equador, maior vai ser o tempo para que os raios solares atinjam essas áreas. Portanto, ele vai perdendo força, vai perdendo calor. Isso explica por que nas áreas temperadas e polares o clima é mais frio. Em contrapartida, próximo da linha do Equador e nas regiões tropicais, essa incidência é maior. Então, eu tenho mais força dos raios solares e, consequentemente, maior calor nessas áreas. Eu vi uma reportagem ontem muito interessante com relação a isso, né? Levando em consideração aqui o eixo de inclinação da Terra, que há uma pesquisa que está sendo feita agora, né? Que está demonstrando que o eixo de inclinação da Terra está se alterando por dois motivos. Primeiro, pelo degelo das calotas polares, tá? E pelo consumo excessivo de água do planeta. Então, isso tem mudado, pode mudar. Isso, gente, presta atenção numa coisa. Toda mudança que a gente fala na estrutura da Terra, principalmente na sua composição plena, não é algo que vai acontecer de hoje para amanhã, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos. Lembram que nós estudamos que a Terra tem seu tempo diferente do nosso. Nós temos o nosso tempo normal, a Terra tem um tempo geológico, né? Às vezes, para que aconteça uma mudança significativa no planeta, leva milhões de anos, ou até bilhões de anos. Então, tá, fica tranquilo que a Terra não vai virar de cabeça para baixo, né? Não é assim da noite para o dia. Mas, gradativamente, já é possível perceber que esse eixo de inclinação está alterado, certo? E, inclusive, até nessa reportagem, achei muito bacana que ela fala até mesmo desse eixo de inclinação e da rotação da Terra, né? Que o pessoal fala assim, a impressão que nós temos, ela não é verdadeira, né, gente? Mas de que o tempo passa mais rápido. Não é louco isso aí, né? Imagina só, amanhã é quinta-feira de novo. Parece que a gente saiu do feriado esses dias agora, né? De uma semana com feriado. Amanhã já é praticamente início do outro final de semana. Então, essa noção de tempo mais rápido também tem a ver com esse eixo de inclinação tal, mas o dia continua tendo 24 horas, o mês, seus 30 ou 31 dias e o ano também, tá? Aí entram duas coisas que na reportagem fala também. Hoje, o nosso ritmo de vida dá essa impressão de que o tempo passa mais depressa. O nosso dia ele é tão repartido, tão fracionado em atividades, que a gente não vê a hora passar. Entendeu? Não é que o tempo está passando mais rápido, é que a gente tem tantas tarefas para fazer que um dia de 24 horas está curto, né? Para tudo que é aquilo que a gente tem que fazer dentro de um dia, né? Continua mesmo, tá? É que dá essa impressão meio, né? E realmente faz sentido, né, gente? É tanta coisa que a gente precisa fazer num dia só, é tanta atividade, tantos afazeres, que essa noção de tempo mais rápido acaba surgindo, mesmo que errada. Está inclinando, tá? Isso ela está mudando seu eixo para uma inclinação maior. Porque o que acontece? Imagina... Hã? Isso, porque olha que interessante. Querendo ou não, as calotas polares no sul e no norte, elas funcionam como um ponto de equilíbrio, é um peso. Então, imagina só, vamos pensar aqui, ó. Se eu tivesse só o degelo do Polo Norte, a Terra inclinaria nesse sentido. Correto? Porque o peso maior estaria aqui. Tá? Seria como se fosse o lastro de um navio. Por que o navio não afunda? Porque a mesma proporção que ele tem para fora d'água, ele tem para dentro, fazendo um peso, né, para aquele equilíbrio na água. Se eu fizer um casco pequenininho, um navio gigante em cima, ele vai adornar, ele vai tombar. É a mesma coisa que acontece. Olha como é que a Terra é perfeita. As áreas de congelamento, elas servem nessa referência de manter a Terra numa inclinação que nós já conhecemos. Agora, qualquer alteração que aconteça nos polos, né, daí a preocupação da questão do aquecimento. A gente fala do aumento médio de temperaturas, além de todo o desequilíbrio climático que vai causar, a gente vai falar mais sobre isso, ainda tem todas essas coisas que a gente está vendo agora, né? Que até então não surgiam nas teorias e nas pesquisas. Quando fala assim,
vai aumentar o nível dos oceanos, porque a água das geleiras, obviamente, descongela, vai para o mar, você aumenta o volume. Procede. Mas não é só isso. Temperaturas mais altas expandem as moléculas e o volume de água também fica maior. Então, são dois problemas em um. É o combo, né? Você leva o pacote completo. Então, sempre, né, as pesquisas trazem para nós essas ideias diferentes, tá? Vai ter o quê? Como se fosse uma era do gelo? O que acontece? A Terra tem seus ciclos, né? Como a gente teve lá na Idade Média, uma já, o pessoal não sabe de maneira exata qual seria uma nova época. Mas acredita-se que a Terra possa, sim, passar por uma... o pessoal fala muito isso, mas ainda não se sabe como. É que, por exemplo, lá na Idade Média, se você compara como era a estrutura da Terra, em população, em atividades econômicas, o impacto que nós humanos, né, fazemos na Terra, é incrível, né? E é importante a gente perceber isso, né? Eu estava vindo hoje, a gente vem pensando as coisas. Há 2 meses atrás, 1 mês e meio, quando eu vinha de Guaxupé para cá, parecia um cenário de guerra, tudo seco, devastado, queimado, porque teve muita queimada, né? E olha como é que a natureza tem um poder de regeneração gigante, cara. Quando você vem agora, por conta dessas chuvas que vem acontecendo, já está verde. Boa parte da vegetação se recuperou. Aí eu sempre falo isso, né, gente? A Terra vive muito bem sem a gente. A gente não consegue viver sem ela. Então, quando fala assim, o risco da humanidade, cara, a humanidade aqui ou não, a Terra vai seguir seu curso. Essa regeneração que ela faz é muito incrível. Nós estudamos, né, a evolução da Terra. Quantas extinções tivemos no planeta? E ela está firme aí. Né? O planeta continua. As espécies passam. Né? Então é importante a gente pensar nisso. Eu vim hoje olhando e falando, nossa, que coisa, né? Até em áreas que ainda tem resquícios de queimada, já está começando a nascer a vegetação novamente ali no meio. Né? Bem legal. Bom, então vamos lá. Quais são, então, esses elementos, né? Aliás, esses fatores, perdão, que a gente vai estudar dentro do clima? O primeiro deles é a latitude. Ó. Vamos lá. O que seria esse cara aqui? Ó? Em virtude do posicionamento da Terra em relação ao Sol e da inclinação de seu eixo, as regiões de menor latitude recebem mais luz solar. Dessa forma, quanto maior a latitude, mais frio é o clima. Quanto menor a latitude, mais quentes são as temperaturas. Certo? Outro elemento proporcionado pelo grau de inclinação do eixo de rotação da Terra são as estações do ano, durante as quais os climas apresentam algumas variações em relação entre temperatura e umidade ao longo do ano. Grifa aí para mim. Então, a latitude ela vai ser responsável, primeiro, para determinar temperaturas mais frias e mais quentes, e segundo, para determinar as estações do ano. Tá? Lembrando que as estações do ano elas são diferentes no hemisfério norte e no hemisfério sul, certo? Nós estamos agora na primavera, e o hemisfério norte está no outono. Final do ano nós estaremos no verão, e eles estarão no inverno. É por isso que quando vocês veem aqueles filmes novos que passam sobre Natal no final do ano, tipo Esqueceram de Mim, né? Grinch, né? Já faz 300 anos que passa, lá tem neve na época do Natal, não é? Os filmes nos Estados Unidos e tal. Lá é uma região que neva bastante no inverno, né? Na época do Natal. Então, tá vendo que interessante? É o contrário. E isso graças ao eixo de inclinação da Terra. Uma coisa que não aparece aí, mas que é importante a gente falar, é a luminosidade, tá, gente? Tem áreas do planeta que vão ficar iluminadas durante muito tempo e outras durante muito tempo sem iluminação. As regiões polares costumam ter o famoso sol da meia-noite, né? Aonde você tem ali os dias longuíssimos, as noites muito curtas. Na Europa, por exemplo, no verão, o pessoal tem ali os dias muito longos e as noites muito curtas. Às vezes é comum você estar lá em países europeus, ainda mais na porção mais setentrional, mais ao norte, 9h30, 10 horas da noite tem sol ainda. Tá? Então a noite é bem curtinha.
Né? Então, aqui já está um calor danado, né? Lá o pessoal está no inverno com a neve, tá? Bom, outro fator importante aí é a altitude. Grifa aí para mim, ó. Exerce, vamos lá, influência direta sobre dois elementos do clima, a temperatura e a pressão atmosférica. Nós já vimos isso. As irradiações solares, reflexo dos raios solares na Terra, são responsáveis pelo aquecimento da atmosfera. Quanto mais próximo do nível do mar, maior o nível de radiação e, portanto, maior a temperatura. Associada à temperatura está a pressão atmosférica, né? Que quanto maior a altitude, menor a temperatura e menor a pressão. Por isso, regiões de grande altitude, mesmo estando em baixas latitudes, apresentam climas frios. Traduzindo, nós vimos isso na aula passada. Mais frio, aliás, mais alto, mais frio, né? Áreas mais baixas, mais quentes. A gente não sente calor, gente, de cima para baixo. O calor emitido na Terra, ele vem de baixo para cima. Os raios solares chegam até a Terra, esquentam o planeta e são irradiados. Eles voltam para a atmosfera. Então, claro que se você está mais próximo, né, do nível do mar, numa região mais baixa, a sensação, né, de calor é maior. Quanto mais alto, mais frio. Ele vai chegar com menor intensidade nas áreas mais altas. Isso. Por isso está na mesma faixa do Peru, né? Isso explica essa parte aqui do final, ó. Se você pegar dentro da mesma latitude, você vai ver que nós temos lá a Cordilheira dos Andes no Peru e a Floresta Amazônica na América. Correto? Só que a região do Peru está mais alta. E mais alto, mais fria. Por isso que você encontra neve no topo das montanhas peruanas. E isso não acontece no Brasil. Aliás, o Rio Amazonas nasce lá, né? No derretimento das geleiras no Peru e que vão correr rumo ao território brasileiro. Então, é por isso que dá essa diferença, mesmo na mesma latitude, de altitude diferente e, claro, né, com temperaturas diferentes. Bacana? Agora aqui, pessoal, tem uma coisa muito bacana para a gente entender, que é sobre esse deserto aqui, que é o deserto do Atacama, no Chile, né? Olha que legal esse título, cara. Após 500 anos, choveu no deserto do Atacama. Olha que detalhe interessante. O deserto do Atacama, ele fica na divisa entre o Peru e o Chile, certo? E ali é uma região que é considerada a mais árida, a mais seca do mundo. Ali nós vamos ter uma soma de elementos e fatores climáticos, olha que legal, que vão fazer com que essa área seja uma área seca, tá? Como elementos, a gente tem, por exemplo, a precipitação, a chuva, o vento, né? Que vai estar ligado à pressão atmosférica. E como fatores, a gente tem, por exemplo, corrente marítima e relevo. A corrente marítima fria, que passa ali, que é a chamada corrente de Humboldt, e o relevo representado pela cadeia montanhosa da Cordilheira dos Andes, né? Então, toda essa soma de elementos e fatores fazem do Atacama o deserto mais seco do planeta, tá? Vamos lá? Vamos fazer uma leitura desse textinho? Quem quer começar para mim aí? Vai lá, manda ver. Vamos lá. Pode seguir. Podem envolver fenômenos como os desertos floridos. A cada 5 ou 10 anos, grandes áreas repletas de flores brotam nas regiões secas. A última vez que isso aconteceu foi em 2016. Um pouco de água não faz mal à terra. Certo? Não exatamente. Não, parou aí. Então, olha que detalhe bacana, cara. O deserto do Atacama, ele já vai ter duas características importantes aí para nós. Ele é o mais alto do mundo e o mais seco também.
Aí, no caso, a altitude vai ser um dos grandes representantes dessa aridez, né? A posição geográfica outra. Então, às vezes, você vai pensar assim, poxa, como faz falta, né, a água para essa região? Não. Ali já é uma região acostumada à aridez. E, às vezes, a chuva chegando ali, ela não é tão benéfica quanto para outras regiões. É importante a gente pensar nisso também. A Terra tem suas particularidades, tá? Então, por isso que ele fala lá, ó, pode-se pensar, então, que um pouco de água não faz mal à flora e à fauna de lá, certo? Aí ele vai dizer que não exatamente. E a gente vai ver o porquê, tá? Quem quer continuar para mim? Vai lá. É alta, hein? Solta a voz. Scientific Reports. Beleza, só um minutinho. Tá vendo? Como a aridez é muito grande ali, né? As espécies que ali vivem se adaptaram a isso. Então, para eles, é comum a aridez. Para nós, a gente, como está acostumado com as chuvas, com a água, com a umidade, a gente sente a falta dela. Lá, eles se adaptaram a essa falta de umidade, certo? Importante essa tua pergunta. A vegetação, que é muito rara ali, ela vai conseguir buscar umidade em áreas bem profundas do solo, mesmo que em pequena quantidade. E mesmo seres vivos que existem ali também necessitam de pouca água. Eu vi uma vez uma reportagem de um roedor que vive na região do Atacama, é um ratinho minúsculo. Ele precisa de tão pouca água que, se ele roer uma semente de uma planta, a pequena quantidade de água que tem ali já é suficiente para o organismo dele. É adaptação, né? Então, essa questão da adaptação é importante. Por que nós não nos adaptamos a isso? Porque nós já nascemos com essa necessidade e crescemos alimentando essa necessidade. É igual, quer ver uma coisa interessante? Nós somos mamíferos, correto? Mas o ideal e o certo seria que nós nos amamentássemos até um determinado tempo. E a gente continua, a maioria das pessoas, tomando leite a vida inteira. Os outros animais fazem isso? Sim ou não? Tá vendo? É importante ver como a natureza ela vai se adaptando, né? É igual, por exemplo, nós, seres humanos, nascemos e nós somos aí, né? A responsabilidade dos nossos pais conosco até 18 anos. Pega as outras espécies, que interessante. Né? Eu tinha um ninho de rolinha lá na minha varanda. O bichinho criou a asa, a mãe já dá um pé nele e fala, voa. Não é? Tá vendo? Olha como é que é diferente. São as adaptações da vida. Claro que nós não vamos fazer isso, né? Você começou a andar, ela abre a porta também e fala, vai embora. É diferente, mas tá vendo que doido? São adaptações que a natureza faz. No caso, as espécies que vivem no Atacama, acontece isso. Se adaptaram a pouca umidade, certo? E quando chove, é prejudicial. O que seria bom para qualquer lugar do mundo, lá é ruim, certo? Vai. Oi? Não entendi. Ah, ainda falta um tempinho, né? Espera, é bom que fica com mais fome, né? Vamos lá. Quem mais? Micróbios. Olha que número interessante, cara, né? Como a gente percebe aí, né? Esse lado prejudicial da umidade nessa região.
Esse texto é de 2019, é interessante a gente fazer essa referência, né? Em 2017, eles captaram esses dados, começaram a fazer essa coleta em 2015, no que fazia 500 anos que não chovia nessa região. Então, de todas as espécies que se adaptaram a meio milênio, olha que legal isso, né? Sem umidade, apenas 2 a 4 sobreviveram. Então, veja bem, foi aquilo que eu falei para vocês, as coisas na Terra não são instantâneas. 500 anos, cara. É mais ou menos a idade do descobrimento do Brasil, né? Então, isso é muito tempo para que essas espécies evoluíssem, se adaptassem, né? Quando elas se adaptam a uma determinada condição, uma simples chuva joga tudo por terra, né? Então, é importante a gente pensar nessa estrutura do planeta. Foram chovendo regularmente, porque fala que formou lagos, lagoas, né? Então, a chuva foi numa proporção bem interessante. Vai lá, Davi. Mótico. Repentina. Legal. Essa expressão estresse osmótico significa o seguinte, né? A umidade, as células, elas têm água, então elas transmitem ali, né, entre si as necessidades do nosso organismo, né? Por isso que a gente tem essa necessidade da água no nosso corpo. Quem não estava acostumado, os organismos que não estavam acostumados com a água, sentiu esse excesso. Tanto é que, assim, tudo tem que ser dosado. A falta de água no nosso organismo faz mal, mas o excesso também, né? Então, é preciso pensar nisso como algo que para lá foi muito mais complexo. Meio milênio sem chuva. Depois vem de uma quantidade significativa, causando o que a gente chama aí de estresse osmótico, tá? Então, bacana para a gente ver essas diferenças climáticas e como isso acontece de maneira mais intensa, tá? A câmera tá torta. Mas eu tô compartilhando a tela, a câmera não tá nem funcionando. Eu acho que na hora que tava. Beleza? Vamos lá? Outro ponto importante, vimos então a latitude, a altitude e agora a questão da circulação atmosférica. Bom, presta atenção aqui. A circulação atmosférica é outro elemento, aliás, fator, desculpa, estou com os elementos na cabeça. É outro fator climático extremamente importante, né, para ajudar a definir os climas dentro do planeta. A circulação atmosférica, ela se refere ao que nós chamamos popularmente de massas de ar, tá? O que é uma massa de ar? Se você pegar a definição clássica de massa de ar, ela vai vir assim, ó. Massas de ar são imensas porções da atmosfera que carregam consigo as características dos locais onde se formam. Então, elas podem ser quentes, frias, úmidas e secas, tá? Então, por exemplo, claro, que se uma massa de ar parte de uma região polar, a tendência é que ela seja fria. Se uma massa de ar parte de uma região equatorial ou tropical, ela seja quente. E olha como esse elemento, né? Esse fator, nossa, estou com o elemento na cabeça. Como esse fator é importante para determinar o clima das regiões. Quer ver um exemplo fácil de vocês entenderem? O Brasil durante o inverno. É o período em que nós temos quedas de temperatura, principalmente aqui na nossa região, né, e no sul do Brasil. Por quê? É quando o nosso país é atingido pela massa, né, polar atlântica. A que vem lá do sul da América, da região próxima à Antártida, e traz aquela friaca toda para nós. Ela não chega aqui na época do inverno. Esse ano nós tivemos aí dias bem frios, né?
por ação dessa massa de ar. Certo? Por que que agora a gente está tendo aí volumes de chuva mais intensos? Nós estamos chegando, sendo atingidos pela massa tropical atlântica, que traz umidade do Oceano Atlântico para nós, da massa equatorial, que também traz umidade para essa região, formando ali uma área de convergência, né? Onde essa umidade chega aqui em grande quantidade. Então, claramente, tranquilamente, né? Sem erro, as massas de ar que estão aí sendo representadas pela circulação atmosférica são fatores climáticos importantes. Certo? Vamos lá. Esse talvez seja um dos mais complicados, então presta muita atenção, porque ele vai também ajudar a gente aí a entender as diferenças climáticas. Continentalidade e maritimidade. Bom, primeira coisa, entender a que se refere essas palavras, né? Continentalidade se refere a continente. Maritimidade se refere a mar, oceano. Então, o que vai estar sendo explicado para nós aí é o seguinte: maior ou menor proximidade com o oceano atua como um gigantesco fator climático em várias regiões do mundo, certo? Resumindo isso aí para vocês, seria mais ou menos isso. Quanto mais próximo dos oceanos, você vai ter duas características importantes. A diferença entre a temperatura máxima e a mínima naquela região vai ser menor, que nós chamamos de amplitude térmica. E, por outro lado, a gente vai ter um volume maior de chuvas nessa região. Por quê? A umidade que vem do oceano atinge diretamente essas áreas, certo? Quanto mais distante do oceano, você vai ter também duas características importantes, que é a continentalidade. A diferença entre a temperatura máxima e a mínima é grande, tá? A chamada amplitude térmica, e chove menos. Os ventos carregados de umidade têm mais dificuldade de chegar até lá. Por quê, gente? A água, ela funciona como chamado regulador térmico. Percebam que a água ela demora mais para esquentar, só que ela também demora mais para esfriar do que o solo. Quer ver uma experiência tranquila para você entender isso aí? Quando você vai à praia. Se você for lá para umas 10h30, 11 horas na praia, você vai ver que a areia está quente, mas a água está fria. No final do dia, depois que o sol se pôs um determinado tempo, você vai perceber que a areia está fria, mas a água está morna. A água ela demorou mais para esquentar, só que ela vai demorar mais para perder calor. Então ela equilibra. Por isso que você tem a diferença entre máxima e mínima menor em regiões litorâneas. Agora, em região que está distante de oceano, você tem ganho muito rápido de calor e perda muito rápido de calor. Por que que no deserto faz 52 graus de dia e 0 grau à noite? Porque não tem água. Tá vendo? Você vai lá no Saara, na Líbia, faz 52 graus. À noite a temperatura cai para próximo, até mesmo abaixo de 0. 52. De temperatura nem tanto. Ele não é quente, ele é seco. As temperaturas médias do Atacama não são altas. Não, lá é 18, 20. Lá é frio. É um deserto alto, frio. Porque tem deserto quente e frio. O que determina... Olha aí, gente. O que determina deserto não é temperatura, e sim umidade. Tá? Qual que você perguntou, Giovanni? Ah, cai bem para baixo de 0. Tá? Se a Antártida é um deserto? Pode ser considerado. Tá? Bem frio, né? Lá já fez 89 abaixo de 0. Então, sim, são os números negativos, né? Regular a temperatura? Porque a água funciona como esse regulador, né? Sim, os açudes também ajudam, né? O problema é ele se manter, né? Ia ter uma alteração. Inclusive, tem nos desertos os chamados oásis, né? São aqueles lençóis subterrâneos que afloram em determinadas áreas.
Então, vocês podem encontrar, às vezes, no deserto, açudes, vegetação. Então, essa complementaridade, por estar longe do mar, o índice pluviométrico é menor. Por estar perto, e mais proximidade, por estar perto do mar, o índice pluviométrico é Maior. Quer ver um exemplo clássico disso, cara? Regiões litorâneas no verão. Você vai para a praia no verão, a tendência é que você tenha maior volume de chuvas. Né? Eu não sei aqui, mas em Guaxupé a gente costuma brincar e falar que quem vai para Ubatuba em janeiro não vai para Ubatuba, vai para Uba-chuva. Chove constantemente. Né? Pois é. Aí sim, né? Então, aí é um outro elemento, fator importante. Correntes marítimas, vamos lá, que eu quero ver até essa parte da vegetação com vocês. As correntes marítimas, vamos lá, também são muito importantes, porque a exemplo do que acontece com as massas de ar, ela também vai carregar com ela a característica da onde ela surge. Então, correntes marítimas podem ser quentes ou frias, só. Tá? Exemplo de corrente quente, a corrente do Golfo, que nasce ali no Golfo do México, na região do Caribe, e ela vai lá para o norte da Europa. Ela é uma corrente quente. Olha a importância dessa corrente. Ela impede que as águas do Mar do Norte, ali entre a região da Inglaterra e Escandinávia, congelem no inverno, o que seria um caos para a Europa, né? Você não ia ter navegação, pesca, extração de petróleo. A água só não congela lá por causa da corrente do Golfo, que nasce aqui, na América, e vai até a Europa. Inteirinho. E chega até lá. Né? Esse é o lado bom, tá, gente? O lado ruim é que ela provoca furacões e tornados no Caribe e no sul dos Estados Unidos, tá? Mas vamos falar só do lado bom. Bom, e as correntes frias, né? Que elas também são muito importantes. Por exemplo, a que passa aqui na América, na costa do Pacífico, que é a corrente de Humboldt, ela é importante para a economia dos países, porque ela vai ser uma região de muita pesca. Os peixes, né, eles seguem a corrente porque tem a temperatura e os alimentos necessários para eles. Então, o pessoal aproveita para fazer a pesca na faixa litorânea dos países. E, por último, a vegetação, que é outro fator importante, tá? Vamos lá. Por que a vegetação vai ser muito importante como fator climático? O tipo de vegetação de um local está relacionado ao clima, e sua existência contribui para a manutenção das condições climáticas. A alteração ou retirada da vegetação pode gerar mudanças climáticas permanentes. Quem me dá um exemplo vital da vegetação como elemento e fator, os dois, né? Elemento e fator climático para a região? Está aqui no Brasil. Amazônia, claro. A Amazônia, ela é um exemplo clássico de como a vegetação funciona como fator climático e, obviamente, gerando os elementos. Pra vocês terem uma noção, o grande volume de chuva da Amazônia só é possível graças à vegetação, no processo chamado de evapotranspiração, que é o vapor de água emitido pelas árvores. Quem aqui já ouviu falar dos chamados rios voadores? Vocês já viram isso em ciências, não? Não? Tem mais umidade na atmosfera da Amazônia do que na própria bacia amazônica. Né? É tanta umidade lançada na atmosfera diariamente pela vegetação, né, que faz com que a gente tenha aquele volume gigantesco de chuva, que não é importante só para lá. A gente vai ver depois, ó. É importante para o mundo inteiro. E é interessante pensar no seguinte também. Se eu altero essa dinâmica, eu vou estar alterando não só a região, como todo o espaço que por ela é atingido. Em 2005, a Amazônia teve seca. E essa seca chegou até o sul do Brasil. E quando o pessoal foi começar a fazer a pesquisa por que isso tinha acontecido, eles perceberam que em 2004 foi um dos anos que mais tivemos desmatamento na Amazônia. Eles desmataram uma área equivalente ao tamanho de Holanda e Portugal juntos. 2 países. Tá? Qual que foi o reflexo para isso? Diminuição de chuva. Choveu menos, né? Você teve menos vapor d'água sendo emitido para a atmosfera. Você teve menos vapor de água emitido para a atmosfera
essa circulação foi menor, fazendo com que a gente tivesse menos chuva na Amazônia, essa circulação comprometesse toda a estrutura de chuvas no Brasil e tivemos seca no sul do país. 3 estados do sul tiveram a pior seca da sua história, né? Uma coisa ligada à outra, tá certo? Então, há também essa noção que vocês precisam ter em mente da chamada interdependência. Elementos naturais não atuam sozinhos, todos são conjuntos. Teve uma questão que caiu na prova do Enem, cara, sobre a Amazônia. Perguntava-se assim, tinha uma ilustração da floresta, eles mostrando o ciclo da água, né? Aí nas questões, nas alternativas, era uma pegadinha, tinha 2 muito parecidas e você tinha que saber qual que era certa. Numa delas falava assim, né? Não vou lembrar direitinho, mas para vocês entenderem a pergunta. A grande vegetação que cobre a Amazônia é derivada do grande volume de chuvas, né? E a outra falava que o grande volume de chuvas da Amazônia era derivado pela vegetação existente ali. É a segunda, né? A vegetação que é responsável pela chuva, né? E não a chuva que é responsável pela vegetação, ou seja, que gera a vegetação. A floresta se alimenta de todos os sentidos, ela se autoalimenta, né? Com matéria orgânica e tal, e ela vai provocar o ciclo hidrológico, que, lógico, também alimenta a floresta, mas que não está dentro desse contexto, né, que a pergunta tinha. Mas dentro do pessoal errou, porque você imagina o seguinte, né? A água é vital para a planta, claro. Então você já imagina o seguinte, é a água que faz a floresta crescer, né? Mas não, é a floresta que faz ter muita chuva lá. É o contrário, né? Tranquilo até aí, queridos? Então, beleza. Vou deixar até aqui. Aí amanhã a gente segue da parte que nós paramos aí. Combinado? Valeu, pessoal de casa. Grande abraço e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.